E o Supabase deixa então de ser beta. Durante o primeiro ano, o Supabase estabeleceu aí um objetivo, que era construir uma plataforma gerenciada capaz de executar com segurança 1 milhão de bancos de dados, né, rodando com Postgres. Agora, segundo a empresa, essa métrica foi comprovada. Com isso, então, foi anunciada aí a disponibilidade geral da plataforma, que atenderá os próximos 99 milhões de bancos de dados. A meta dele saltou de 1 para 100 milhões de bancos de dados. Eu tenho usado o Supabase há um tempo, tá? E vou te dizer que tenho gostado bastante de várias coisas. Tem alguns detalhezinhos que são meio complicadinhos, né? E até um fato curioso, eu não cheguei nem a comentar com o Jadson, mas eu identifiquei lá um bugzinho, lá uns probleminhas com ele. Entrei no Discord, eles têm um Discord muito ativo. Tem lá, se não me engano, 25 mil pessoas no Discord deles. E eu mandei lá, e eles retornaram pra mim muito rapidamente. E a gente começou a conversar, rolou uns chats, assim, e foi bem legal. E depois eu botei umas dúvidas lá, eles também trouxeram, então, de otimização de banco de dados mesmo, sabe? E eu achei o suporte deles muito bom, a comunidade muito boa, assim. E quem veio me responder, inclusive, era do Supabase, de fato, né? Era uma pessoa encarregada lá por responder essas dúvidas. Então funcionou muito bem, assim, sabe? E os testes que eu fiz foram muito bom. E eu queria comentar também que, não é propaganda, porque eles não nos patrocinam, mas fica a dica se um deles estiver assistindo aqui. Mas eu queria comentar também que o quiz, quem participou do quiz aqui, tanto na live quanto presencial lá, o quiz estava rodando com um background usando o Supabase, tá? Então, eu tava preocupado até, inclusive, né? Eu tinha duas preocupações. Uma que podia acabar caindo lá como DDoS. De repente o server pensa, pô, não tinha acesso e de repente tem um monte de acesso nessa URL aqui, né? Mas felizmente não foi o caso, tá? E tinha algumas limitações, por exemplo, com sockets, né? Então eu tive que fazer uns jogos de cintura ali pra encaixar aqui, encaixar ali e tal, pra fazer funcionar. E a gente teve mais de 800 pessoas simultâneas jogando o quiz, tá? Então foi uma coisa muito legal ali. E foi, tipo, 4 mil pessoas no total que jogaram. Então foram números bem legais, expressivos. E o quiz tinha essa característica, que era nada a maior parte do tempo, e de repente tinha 10 minutos de jogo onde todo mundo entrava, participava, fazia e acontecia. Então foi uma experiência que funcionou bem, eu fiquei bem feliz ali, que estava preocupado, mas na hora rolou, que bom. É, muito legal. Eu gosto bastante, assim, né, pelo que eu tenho visto aí também do Supabase e os trabalhos que o Felipe comentou que vem fazendo. Eu acho que tem uma coisa legal, assim, que é até interessante, assim, às vezes conversando com pessoas que trabalham mais com banco de dados e tal, meio que torcem o nariz, assim, Sim. né, apesar de ser um Postgre. Tem os asteriscos. Tem os asteriscos, mas é interessante, assim, eu gosto dessa borda, porque acho que quando fala de banco de dados as pessoas têm um pouco de medo, assim. E de fato é uma coisa que é um pouco mais... É delicado, né? É delicado e tal, mas eu acho interessante que o Supabase traz também é um pouco dessa facilidade. Eu quero criar um banco de dados. Vou ali, crio um banco de dados e ponto final. Né? E tem uma interface que é legal para gerenciar, né? Muita gente também torce o nariz para isso. Mas eu acho que eles conseguiram criar aí não é só o Supabase, tá? Eu digo mais essa onda de bancos de dados gerenciados que tem uma interface e que tem ferramentas na volta para deixar o desenvolvimento um pouco mais fácil, digamos assim, e mais acessível até, né? Para te criar uma aplicação de forma rápida, sem precisar pensar, né, na complexidade de bancos de dados de lá, enfim, pensar na modelagem de dados, criar lá o SQL, fazer mais não sei o que, migration, né? Toda essa coisa que de fato é uma coisa que é importante, mas é complexa. E eu acho que tem essa abstração, assim, dessa nova onda de serviços, e o Supabase de fato é um deles, assim, tem vários outros, né? Mas é legal e são impressionantes os números, assim, né? Eles colocaram aqui que atualmente eles têm mais de 2.500 bancos de dados sendo criados aí, né? Por dia, né? Claro que, né, tu pode ir lá, quando tu entra, tu pode criar um banco de dados de teste e tal, mas é um número interessante, assim, por uma ferramenta relativamente nova. E deixa eu comentar também que crédito precisa ser dado ao Postgres, né? Porque é um puta banco, é um banco de dados. Eu sempre gostei do Postgres, sempre simpatizei com ele, e ele é muito moderno, sabe? Então ele é o próprio banco que viabiliza, por exemplo, né, a RLS lá, Row Level Security. É o próprio Postgres que faz, né? Não é o Supabase que faz. É o próprio banco que oferece, por exemplo, subscription para tu ter informação dado ao vivo. É o próprio banco que oferece suporte ali a JSON, se tu quiser bater e filtrar por JSON. Então o Postgres é muito impressionante, tá? É uma tecnologia fantástica. O Supabase é basicamente uma camada bonitinha em cima dele. Então é literalmente isso. Se tu quiser, ele está usando inclusive o PostgreSQL, que é do próprio Postgres também, para disponibilizar aí a API GraphQL. Então a camada que o Supabase acaba colocando que facilita mesmo ali é a camada de auth, né, para autenticação, algumas questões de realmente a forma como tu interage ali para criar e tal. E o que eu acho muito prático tá no ar rodando lá, eu não preciso me preocupar em levantar uma instância, em backup, não sei o que, em monitoramento. Isso eles cuidam, né? Mas tecnicamente mesmo que tenha um Postgres bem
parrudo, né? E essa gestão de infra que levanta, baixa e tudo mais aí com a camadinha na frente. Então o Postgres realmente continua sendo um dos pedaços de software mais impressionantes que eu já vi, assim, sabe? É verdade. E sempre evoluindo, né? É.